Então, vamos lá. Hoje, dia 7 de abril de 2022, vamos ter o prazer e a honra de receber o Francisco Fonseca e o colega Dimas Antunes, e vão falar sobre os fatores que interferem com a testosterona. O Dimas, rapidamente, muita coisa para falar, muito tema, muito assunto, muita novidade. Obrigado aí, Henrique, né? Obrigado aí pela parceria com o Francisco também. Eu já queria, de antemão, já colocar que o quanto Quinta Potência eu diria hoje que é um grande fórum de discussão em medicina sexual no Brasil, não tenho dúvida nenhuma, que é um dos fóruns mais abertos e mais amplos para a discussão desse tema, né? Envolvendo o que a gente vai conversar hoje, que é hipogonadismo, outros fatores em relação à disfunção erétil, né, doença de Peyronie, infertilidade masculina, a questão da medicina sexual feminina também. Então, assim, é um prazer estar participando e, assim, adoro demais acompanhar o Quinta Potência. Em relação eu acho que a primeira lição não, né, mas acho que a primeira dica que a gente tem que começar a pensar é que a gente pensa muito em hipogonadismo, a gente, de uma forma medular, pensa sempre em DAEM, né? Já sempre pensa em distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, isso é muito medular para a gente que é urologista, que a gente acaba vendo esses pacientes com uma frequência um pouco maior, etc., em parceria com o pessoal da endócrino, etc. E aí a gente precisa começar a ter uma visão um pouco mais ampla disso, porque em outros cenários a testosterona vai ser necessária também, quer seja através de uma reposição, quer seja através de uma indução ou uma desinibição do eixo, etc. Então, eu queria já chamar Francisco aí para a gente começar a nossa aula, ele vai fazer um overview aí de fatores que influenciam a testosterona e depois a gente começa a discutir alguns casos que a gente fica bem aberto para discussão, a ideia é sempre essa aí. Francisco, a bola está contigo aí, quiser compartilhar. Ver como consigo compartilhar aqui. Já estou vendo aí que Gustavo Paul está acompanhando, o Rodrigo também está com a gente, Matheus, o pessoal já acompanhando a gente aí. Depois eu vou botar a minha para compartilhar também. Compartilhar a tela, avançar. É uma tecla verde que fica no meio da tela, embaixo. Eu já compartilhei, agora eu preciso achar onde é que está o meu PowerPoint aqui. Está participando arquivos, acho que é arquivos. Não. O Lucas também está aí, ó. Lucas de Salvador, né? Lucas Mittencourt. Olá, tudo bem? Mas o Lucas não gosta de falar, não. Ele fica na dele. Que eu domino, eu tento ajudar. Joia. Deixa eu abrir aqui. Querendo compartilhar aqui, mas não estou sabendo. Aplicativos, reações, gravar, bate-papo. Sabe o que é, Francisco? Slide. Às vezes você tem que botar compartilhar e aí você bota desktop e aí já permite lá o compartilhamento. Será que não é isso, não? Desktop 1. Deixa eu ver. Isso. Abrir preferências do sistema. Será que é isso? Isso. Aí você tem que permitir. Pressa. Sem pressa e sem estresse. Aí eu tenho que... Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Serviço, localização, telefone, geral. Cara, eu estou apanhando aqui. Deixa eu botar aqui. Eu precisava entrar em documentos, né? Você quer que eu faça o seguinte? Eu tente compartilhar o meu e aí você vai passando. Eu vou tentar compartilhar também. Vamos ver aqui. Não, mas aí vai entrar a tua aula, que é a aula dos casos clínicos, né? Eu tenho que entrar com a minha aula, né? Eu não estou sabendo mas eu também tenho a tua, não? Deixa eu ver. Deixa eu deixar. Mas a minha eu já modifiquei em relação ao que você tem. Certo. Já deu uma mexidinha, né? Porque ele abre uma tela que tem geral. Será que é geral? Tenta geral. Não, geral ele dá cores, não sei o quê. Não, Até agora, ele resgatou mais de 140 adultos e 30 crianças. Compartilhamento familiar? Será que eu tenho que A situação ainda é desesperadora.
vai ser absoluta. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o governo russo está aparecendo, não, Francisco? confiante na Não, impunidade. não estou sabendo A gente é compartilhar. preciso levar Será que a Rússia à aplicativos? justiça. A Procuradora-Geral da Ucrânia falou que está investigando mais de... Não é isso. É tecla Share Screen ou compartilhar. Normalmente é uma tecla verde que fica na base da... Não, da esse eu abro, mas ele abre como desktop 1, aí não abrir preferências do sistema, ele não me dá opção disso. Porra, como é que eu vou fazer isso? Eita, para que eu fiz? Aí, Ah, não, essa foi a minha. Essa fui eu, sem querer. Aqui. apareceu e voltou. Não, essa fui eu. A Que eu tua, apertei foi aqui. você. Eu botei aqui compartilhamento. Mas você sabe Dimas, como você- chegar no PowerPoint, Dimas? Oi? O que você tem que fazer? Você deixa uma... Deixa o Deixa PowerPoint aberto. Deixa o PowerPoint Compartilha a aberto. tela. Você deixa... Deixa o PowerPoint aberto. Ah, o PowerPoint está aqui e não está. Isso. Não estou vendo Aí mais você você. deixa como se fosse uma janela a mais só para o PowerPoint. Uma para o Zoom e outra só para o PowerPoint. Deixa lá a janela aberta. Aí quando Certo. você bota compartilhar, Aí ela aparece. compartilhar, aí ela deve aparecer. Você clica na que está o PowerPoint aberto, entendeu? Quando você bota compartilhar, aparecem vários quadrinhos ali para você escolher. Aí você escolhe o que está com o PowerPoint aberto. Tenta isso agora, vamos ver. Não está então. Microsoft PowerPoint, será que é aqui? Isso. Abrir preferência. Não. Você tem que deixar o Zoom ter acesso ao seu desktop. Deixa eu botar aqui. O Francisco, se você quiser, você pode tentar apresentar sem imagem também. No seu Não, mas conhecimento. puta, não dá para falar tudo que eu vou falar, é impossível. E se você quiser, que eu tenho aquela aula prévia, Vocês falaram sobre o quê? Como é que foi? foi Pô, não é possível, meu. alguém perguntou alguma coisa aí. Foi o Thales. Thales perguntou Tá. alguma coisa. Na verdade, ele tinha que compartilhar, tinha que entrar com ele, né? Como é que eu faço isso, pelo amor de Deus? Ó, aqui, o Zoom deseja gravar a tela desse computador. Eu acho Não, que... isso aí é comigo. Oi? Isso aí eu que comando. Ah, não. Para gravação é comigo. Agora você é só o share screen. Deixa a tela do PowerPoint aberta no seu computador, abre a tela do PowerPoint, como se você fosse fazer a apresentação para você. E no Zoom você vai e clica no share screen. Entrou aí alguma coisa? Não está aparecendo nada aqui por enquanto. Não, aqui ainda não. Eu estou com a tela inteirinha aberta aqui. Então está faltando você clicar aí no compartilhar do Zoom. Permitir compartilhamento do Zoom. Você vai Às no vezes programa do Zoom. vai em preferência do sistema e aí você habilita o Zoom para acessar a tua Mas tela. ele ocupou minha tela inteirinha agora. Você não está vendo nem o Zoom? Ele está por debaixo disso. Ó, compartilhar, será que não é aqui? Isso, vai lá. Link para completar, entrar. Deixa eu ver agora. Está carregando aqui. Não, mas é Microsoft, não tem nada a ver. Ai, caramba. Deixa eu ver se eu tenho a tua aqui. No meio da cozinha. No meio do... Você não quer não, Francisco? Você mudou muita coisa em relação àquela que você tinha me mandado? Qualquer coisa você usa. Tá mudado bastante coisa, não tá bonito. Tem muita coisa Não modificada? mudei, mas está muito mais elegante, porra. Mas tá tão legal aquela aula que você mandou. Sou perfeccionista, cara. Qualquer coisa você usa ela e... O importante é a mensagem final aí. Olha o Camilo aí também, ó. E aí, Oi? Camilo? Não, o Camilo chegou também. Boa noite, Camilo. Boa noite. Meu amigo Dimas. Olha aí, ó. Ei, prazer em vocês aí, pô.
É um prazer. Camilo está voltando do eu show. posso fechar essa coisa tua, Henrique, que você está colocando do Zoom? O Zoom Mandou um deseja... bigodão também aí, ó, Camilo. Mas o Camilo Pô, mandou um gostei do bigodão. seu visual aí, pô. É. Copiei, pô. Tem feito sucesso, Mandou, tem feito sucesso. mandou um bigode capixaba aí também. É isso aí. Boa aula aí, doutor Dima, doutor Francisco aí. Estou Valeu. querendo abrir aqui, rapaz, não estou sabendo compartilhar essa nhaca aqui. Se ficar muito ruim, a gente faz assim. Eu compartilho a minha, você vai mandando eu passar o slide e a gente vai... Porque como eu tenho, assim, a tua inicial... Mas eu consigo colocar em cima do teu, não? Não, eu tenho a tua aula aqui, você mandou para o PowerPoint para mim. Você mandou o seu slide Mas eu já inicial. mudei, Não é o mesmo, né? Não, não é mesmo. Como é que faz isso, pelo amor de Deus? O Dimas, você tem tela para apresentar? Eu tenho alguns casos clínicos aqui, entendeu? Eu tenho os casos clínicos, mas estou falando para ele, eu tenho uma aula anterior dele, é porque ele mexeu algumas coisas, tal, mas eu acho que já O que vocês acham da gente começar pelo Dimas enquanto o Francisco tenta compartilhar a tela? O que você O acha, problema é Francisco? que eu acho que eu vou estar entrando na aula, até eu acertar isso aqui, entendeu, Henrique? É isso que eu estou com medo. Eu acho que é mais negócio, Francisco, para a gente, né, para a gente começar. Eu sei que você é perfeccionista, mas assim, a tua aula já estava bem legal ali. Você pode usar Tá ela bom. como... Então segue com ela. Eu vou espelhar a tua aula que você tinha me mandado para mim há um tempo atrás. Tá. Aí você vai, se tiver uma coisa para acrescentar, você vai Tá colocando ali. bom, tá bom, não tem problema. Deixa eu botar aqui para compartilhar aqui, ó. Nós estamos Vai lá. perdendo tempo. Deixa eu botar. Ó, vocês estão conseguindo ver aí? Deixa eu botar aqui para reproduzir. Tá perfeito, Dimas. Estão conseguindo ver aí? Tá perfeito. Então você vai passando e o Francisco vai falando. Mas eu não estou vendo nada aqui. Você não está vendo, não a apresentação? Não. Fatores que Tem uma interferem. tela aqui, eu acho que do Henrique aqui. Peraí, deixa eu dar um ESC aqui. Será que você não está... Henrique, você está conseguindo ver a minha tela aqui? Sim, perfeitamente. O slide aqui? Perfeitamente. Ó, passando aqui Aparecendo tudo. perfeitamente. Mas eu não estou... Para mim não aparece. Engraçado. Você permitiu que o Zoom tivesse acesso à tua câmera, etc? Eu estou vendo aqui, viu, Dimas? Né? Aparece aqui, Ó, aqui os slides dele aqui. Eu tenho que colocar naquele Launch Meeting ou não? Ou só abrir o Zoom? Abre o Zoom, Francisco. Abre o Zoom. Só abre o Zoom. Abre o Zoom com uma participação normal. Aí você deve assistir a tela que o Dimas está apresentando. Engraçado. Como é que ele tá? Como é que ele entrou? Ele não está vendo o que a gente está vendo aqui, né? Ô, Francisco, pega o teu celular e faz uma filmagem, um vídeo da tela que você está vendo aí, para a gente ver se consegue dar uma dica. É verdade. Vamos ver aqui. Vou dar um print aí para Vocês gente. conseguem ver aqui? Bota mais. Levanta um pouco o celular. Levanta o celular. Não, a gente está vendo você. A gente está vendo a sua mão. Tem que botar o avesso. Tá vendo? Levanta aí para ver. Levanta um pouco. Aponta para o centro da tela. Levanta o celular. Não vai rolar, não. Droga. Tira uma foto e manda aqui no zap da gente, para a gente ver. Tira uma foto aí, para a gente ver o que você está vendo. Boa. Tira uma foto da tela. Tira uma foto da tela e manda aqui no zap, do Quinta Potência. Outra opção é ele entrar e sair de novo, entendeu? Às vezes é um bugzinho que ele não está conseguindo fazer.
Ó, a tela que eu estou vendo é essa daqui, que eu estou mandando para vocês. Mandou. Bota na tela do quinta potência. Manda no zoom da quinta potência. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Abrir zoom. Bota abrir zoom.asa. Manda abrir. Permite abrir. Abre o zoom aí. Que engraçado, você está com o zoom aberto aí já e não... Eu estou com a tua tela aqui, Dimas. O teu compartilhamento que você fez, eu estou com ele aberto aqui. Clica nesse abrir zoom. Zoom. Abrir o zoom, Francisco. Ele saiu agora. Que droga, meu. Vou fechar tudo de novo. Eu vou abrir aqui. Ó, abrir zoom. De quem é essa tela? É tua, Henrique? É. Só que aqui eu não abri para ver vocês. Eu não estou vendo vocês. Pô. Como é que pode? Eu estava vendo. Ah, não. Isso aí é só uma questão de... Quando você vai no canto superior direito, tem assim, visualizar. No canto superior direito do zoom. Você não está acionado aí, Francisco? Stop Share, em vermelho. Stop Share. Não está aparecendo mais nada. Parece que mexeu em tudo aqui. Ele cara. fica do lado do Share Screen, o Top Share. Talvez ele esteja acionado. Você não está nem vendo a gente, você está escutando a gente? Agora Francisco? não. Eu estava, agora eu não estou mais. Ah, então você deve estar numa janela, você deve ter entrado em outra janela aí. Você deve ter entrado em outra janelinha aí. Launch Meeting, não aperto isso, né? Não, isso é para você começar uma reunião nova. Qualquer coisa, ele entra e sai de novo. Entra Bom, e sai. Dima, você consegue colocar a aula que eu tenho com você? Claro, tá aqui, ó. O Dimas, manda sua tela para o WhatsApp do Francisco, ele acompanha lá. Entendi. Viu, Francisco? Ele vai mandar. Você vai ver os slides pelo teu WhatsApp que o Dimas vai mandar para você. Tá bom. Tá bem? Quando você Mas quiser mudar, ele vai colocando aí, né? Ele vai colocando na tela. vai colocando no seu celular. No seu celular, no teu WhatsApp. Ele vai mandar um WhatsApp para você. De cada tela ele vai fotografar e vai te mandar. E ali você vai poder... Slide, eu vou mandando para ele? Isso. Slide. Vai mandando para ele. E aí você vai fazer a tua aula lendo o slide, Francisco. O slide da tela do seu celular. Entendi. Vocês estão vendo minha tela? Está vendo a tela? Tira a foto e manda para ele. Ó, Francisco, está no primeiro slide aí, ó. Tá bom. Bom, o que a gente vai falar aí são fatores que interferem com a testosterona. A testosterona é um hormônio extremamente importante na nossa vida e ele interfere desde a embriogênese para a diferenciação celular, na puberdade para o desenvolvimento dos órgãos sexuais e na vida adulta como um todo, para a manutenção de todo um aspecto funcional onde a testosterona atua em todos os níveis do nosso organismo de uma maneira muito impressionante. Para vocês terem uma ideia, para que o fígado funcione numa qualidade satisfatória, você precisa ter a presença de testosterona. Então, a testosterona tem uma ação multifatorial e atinge muitos dos nossos organismos, né? O segundo aspecto que eu gostaria de falar é que a testosterona ela provém do colesterol, tá certo? Existe toda uma cascata enzimática que vão ocorrendo transformações do colesterol até que a gente consiga produzir a testosterona. E a testosterona ela é produzida tanto no testículo, tá certo, quanto na adrenal.
E pela adrenal é possível formar androstenediona, e essa, por sua vez, vai produzir estrona e que também se transforma em estradiol. Isso via adrenal. O testículo também, numa ação local, que também tem aromatase, é capaz de produzir o estradiol. Mas, na verdade, a grande produção de estradiol sistêmico que nós temos provém do próprio metabolismo da aromatase localizado no tecido adiposo. Hoje, o tecido adiposo é entendido como um órgão endócrino no nosso organismo. Tal é a sua importância. Por sua vez, a testosterona ela está sob o comando do eixo hipotálamo-hipofisário, e, em decorrência disso, o GNRH ele estimula a hipófise, e essa, por sua vez, vai produzir dois hormônios importantíssimos no órgão sexual masculino, que é o hormônio luteinizante, que vai atuar nas células de Leydig, e o FSH, que vai agir fundamentalmente em duas células do testículo, que são as células de Sertoli e as células germinativas. As células de Sertoli, elas produzem a inibina, que, por sua vez, quando a produção estiver em níveis corretos da produção de espermatozoides, ela faz a inibição tanto da hipófise quanto do hipotálamo. Por sua vez, a própria célula de Sertoli, ela produz o hormônio antimileriano, que ele causa a regressão dos dutos milerianos na 8ª semana de gestação. Nós temos que entender que o testículo é um órgão extremamente importante, e nós temos, além das células produtoras final de espermatozoides, as células de Leydig. Nós estimamos que tenham dentro do testículo por volta de 500 milhões de células de Leydig. E o nível de testosterona intratesticular é 100 vezes maior do que a testosterona medida a nível sanguíneo, sericamente. Então, as células de Sertoli são localizadas no interstício do testículo, juntamente com as células de Leydig. Perdão, as células de Sertoli estão dentro do compartimento formador de espermatozoides e as células de Leydig no interstício. O grande volume do nosso testículo é produzido pelo compartimento produtor de espermatozoides. E as células de Leydig ficam no interstício. 80% a 90% desse peso corresponde às células formadoras de espermatozoide. Nós, portanto, podemos ter uma atrofia desse compartimento, causando uma hipotrofia testicular importantíssima, mas se as células de Leydig não forem afetadas, a pessoa poderá produzir testosterona em níveis normais. Eu tenho alguns pacientes que eu jurava que as coisas não teriam uma boa produção de testosterona, e, por vezes, eu vejo que isso é uma bobagem, a pessoa produz testosterona de uma maneira muito importante. Da mesma forma, múltiplos fatores, até como o nosso próprio córtex cerebral, tem uma ação reguladora do hipotálamo, assim como o hormônio que é produzido durante o sono, como a melatonina e a própria prolactina. São fatores inibidores da produção de testosterona que vão inibir a produção tanto no hipotálamo quanto na hipófise. Bom, a testosterona, por si só, no organismo, ela pode ser subdividida, ela pode ser derivada para dois hormônios importantíssimos. No primeiro caso, bem conhecido por nós urologistas, por ação da 5-alfa-redutase no compartimento citoplasmático, é produzida a dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é muito mais potente do que a própria testosterona. Então, ela vai agir em receptores androgênicos, fazendo assim a diferenciação da genitália externa, atua diretamente na próstata, na pele, o próprio acne, o sebo produzido pela nossa pele, tem receptores da dihidrotestosterona, assim como o crescimento de cabelo e de pelos, e está relacionado diretamente com a calvície. Bom, a testosterona age nos receptores androgênicos, na diferenciação celular, age no cérebro, a queda de testosterona, por vezes, diminui as conexões cerebrais, no tecido adiposo, nos músculos, na medula óssea, a produção da própria
a produção de hemácia está relacionada com a produção de testosterona, na espermatogênese, na função sexual, na libido e na produção da própria eritropoetina. Já o estradiol atua sobre receptores específicos estrogênicos que atuam no cérebro, no fechamento das epífises, na reabsorção óssea, nos efeitos no DHL, na aterosclerose, na próstata, na mama. Portanto, esses hormônios sexuais têm uma ação importantíssima na função orgânica do homem. Bom, eu passo aqui a apresentar a vocês uma tabela onde eu mostro a distribuição por curvas de Gauss, tá? Por décadas de vida. Esse é um trabalho extremamente importante, foram assumidos alguns populações americanas de homens e se criou essa tabela que seria o que é normal para o homem ao longo da década. A gente vê que a testosterona nas pessoas mais jovens, a produção é maior e que, à medida que a pessoa vai envelhecendo, essa testosterona vai decaindo progressivamente. De tal sorte que os pacientes que se mantiverem com uma testosterona em torno de 500 a 700 em todas essas décadas de vida, seja da pessoa mais jovem, dos 20 anos ou próximo dos 80 anos, isso é absolutamente compatível. É lógico que a testosterona começa a diminuir a sua produção a partir dos 40 anos de idade. Nós produzimos aproximadamente 7 gramas de testosterona por dia, e ela segue o ciclo circadiano, ou seja, a testosterona é produzida à noite quando nós dormimos. Então, muitas das vezes nós vemos pessoas que produzem testosterona em níveis inferiores, você vai conversar com o paciente, você vê que o paciente tem uma dificuldade enorme, ou mesmo trabalha, troca o dia pela noite, e isso modifica a produção de testosterona de uma maneira muito importante. Então, todos esses fatores são importantes para que a gente possa avaliar e dizer para aquele paciente se aquele nível de normalidade de testosterona é bom mesmo, né? Uma outra coisa que nós devemos ter em mente é que os níveis fisiológicos normalmente se encontram de 300 a 900 nanogramas. Quando você está nessa zona chamada zona fisiológica, em todas as décadas da vida, a gente vê que isso mantém uma sensibilidade da insulina, diminui a dislipidemia, diminui a adiposidade abdominal, diminui, portanto, tem um controle aí na ação da pressão sanguínea, tem um efeito, a produção de testosterona na ação, um efeito antitrombótico e diminui o risco cardiovascular. Por outro lado, quando nós estamos na zona de deficiência, ou seja, com testosterona total menor que 300 nanogramas, nós temos uma diminuição da sensibilidade da insulina, então a pessoa começa a ter mais facilidade para o desenvolvimento do diabetes, nós aumentamos a dislipidemia, esses pacientes começam a ter aumento de colesterol, triglicérides e da própria adiposidade abdominal. Por outro lado, quando nós estamos tratando o paciente com níveis de testosterona acima de 900, nós temos um aumento importantíssimo da dislipidemia. E isso é causador tanto da adiposidade abdominal, como a diminuição da insulina, ele é causador de um aumento do hematócrito, pode causar uma cardiomegalia e aumenta de maneira substancial o risco de acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio. Portanto, deixar o paciente no nível fisiológico para a sua idade é a chave do tratamento do paciente com hipogonadismo. Por sua vez, os sintomas clínicos, né, podem ser de ordem sexual, podem ser de ordem psicológica e físico-metabólica. De maneira geral, são muito importantes, até para o diagnóstico, 3 fatores relacionados à condição masculina da sexualidade, que seria diminuição da libido, disfunção erétil e da atividade sexual. O paciente começa a perder as ereções durante o coito, e diminuição das ereções matinais. Esses pacientes são mais susceptíveis a estarem apresentando o hipogonadismo. Esses são os fatores mais importantes.
Na ordem dos aspectos psicológicos, a pessoa pode ter uma diminuição de energia, vitalidade, depressão, esquecimento, são coisas que existe uma variação enorme entre os pacientes, essa apresentação, e nenhum paciente é igual ao outro, né? Quanto à condição física, a gente sabe que a diminuição de testosterona afeta multiplamente vários órgãos do nosso organismo, favorecendo, é muito comum entre os pacientes que são tratados para atingir o hipogonadismo, como no caso do câncer de próstata, esses pacientes apresentam obesidade, esses pacientes apresentam diminuição de força de massa muscular, até o próprio miocárdio sofre pela queda da testosterona. Anemia, fadiga, tudo isso está relacionado com a queda de testosterona. Na clínica, em câncer de próstata, a gente vê assim, rotineiramente esses aspectos que são muito chamativos. De maneira geral e de uma maneira simplista, esse questionário de deficiência androgênica, que chama ADAM, é bastante razoável para a gente suspeitar da deficiência de testosterona. E, assim, nós temos dois grandes fatores que são importantes. São 10 perguntas, sendo 2 muito consideradas positivas. A diminuição da libido, se está ocorrendo isso ao nosso paciente. E a segunda coisa seriam as dificuldades da manutenção de ereções rígidas. As outras perguntas, como falta de energia, falta de força, se o paciente está diminuindo do seu tamanho, diminuição do prazer de viver, tristeza, são aspectos psicológicos e sociais daquele paciente. Se o paciente apresentar essas 2 questões, tanto a da libido como a dificuldade de ereção, somado a mais 3 outros desses sintomas clínicos vagos, a probabilidade desse paciente, nós estarmos dentro de um paciente com deficiência androgênica, é enorme, chegando à sensibilidade de 88%, ou seja, uma probabilidade de acerto extremamente alta. Então, na clínica, se nós arguirmos os nossos pacientes, nós vamos suspeitar com grande acerto acerca da dificuldade da produção de testosterona para esse paciente. Outro trabalho bastante importante e que é muito relatado na literatura médica, mais uma vez, né, que é o EMAS Study, mostra, mais uma vez, diminuição de frequência de ereção, baixa de libido e disfunção erétil, são as coisas mais importantes, e se associado esses sintomas com o laboratório, com queda de testosterona total menor que 300, da testosterona livre menor que 6,5, e mais outros sintomas, esses 3 sintomas sexuais, isso é muito importante para que nós estejamos diante de um paciente com hipogonadismo. Todos esses sintomas foram relacionados vários sintomas, mas perda de energia, tristeza, cansaço, inabilidade de exercer certas atividades, né? A pessoa vai se enfraquecendo, estão muito relacionados à queda de testosterona. Mas a verdade é que os sintomas mais importantes são os 3 sintomas miccionais, relacionam-se diretamente com os baixos níveis de testosterona. Então, assim sendo, eles criaram uma tabela mostrando o paciente eugonário, que seria acima de 300 nanogramas, de 230 a 300 e menor que 230. Então, eles calcularam o risco desse grupo de pacientes para terem maiores riscos, tanto para mortalidade, independente da sua causa, como a mortalidade cardiovascular, né? E esses riscos vão aumentando à medida que a testosterona decai progressivamente. Os pacientes que têm a perda, os sintomas sexuais muito bem expressos, são os pacientes de maior risco. De tal sorte que cabe ao urologista esse entendimento e ter a participação de uma avaliação de um cardiologista, porque isso é o primeiro sinal, já que a artéria peniana tem 1,5 milímetro e a coronária 3 a 4 milímetros, que isso é um precursor do aumento de um acidente vascular
seja cardíaco ou do próprio AVC, tá certo? Quanto às causas de hipogonadismo, existem muitas causas, né? As causas congênitas, as causas adquiridas. Entre as causas congênitas, nós, urologistas, nos deparamos com duas muito importantes, que é a criptorquidia, que pode ser unilateral ou bilateral, mas a criptorquidia, por si só, representa uma alteração funcional bastante importante. Esses pacientes têm testículos mal formados. E, em decorrência disso, esses pacientes poderão cursar com hipogonadismo numa fase muito precoce de suas vidas. E outra coisa muito comum é a própria varicocele. 15% a 20% dos homens que estão andando por aí são portadores de varicocele. E varicocele, normalmente, é unilateral em 90% dos casos, mas ela causa uma queda de testosterona e afeta o testículo contralateral. Portanto, cabe a nós, urologistas, analisarmos todos os jovens, pacientes adultos e que tenham varicocele. Eu tenho, na minha prática clínica, realizado a correção de varicocele em pacientes que não estão nem pensando na paternidade, e sim para que eu impeça a progressão dessa lesão testicular. Muito importante é entendermos que as infecções gerais agudas sistêmicas, elas interferem na produção de testosterona. As mais conhecidas na clínica é a cachumba, né? A cachumba afeta a produção de testosterona de uma maneira muito importante, inclusive levando a atrofia unilateral ou bilateral para alguns desses pacientes. Mas doenças crônicas muito frequentes que nós lidamos no dia a dia, como cirrose, insuficiência renal, doenças sistêmicas como HIV, bronquite, diabetes, hipertensão, todas elas, de certa forma, podem ser aceleradas na sua ação sistêmica se tivermos diante de um paciente com baixa de testosterona. O próprio envelhecimento, que é natural, né? A gente sabe que a partir dos 40 anos de idade nós começamos a produzir menos testosterona. Isso se deve também porque os pulsos de liberação do LH eles vão sendo diminuídos e, de certa forma, com o paciente mais envelhecido, essas curvas da produção de testosterona não seguem muito mais um ciclo circadiano e se mantêm num patamar mais baixo, tá? Outras doenças, como trauma, torção, são as coisas mais frequentes. Várias doenças aqui congênitas raras, né, que praticamente poucos nós veremos ao longo do nosso curso médico, mas existem doenças que, eventualmente, a gente tem um certo contato, como hipotiroidismo, a gente tem que ficar de olho, os próprios endocrinologistas não percebem isso, mas existe uma associação muito grande do hipotiroidismo, porque ele afeta sistemicamente todos os órgãos, inclusive os testículos. Alguns desses pacientes cursam, além do hipotiroidismo, com o hipogonadismo. Então, mas, de maneira geral, quando você melhora o hipotiroidismo, esses pacientes melhoram na produção de testosterona. O nosso ambiente atual, principalmente nos jovens que fazem muito uso de drogas como maconha, psicotrópicos, opiáceos, todas essas substâncias interferem profundamente tanto na produção de testosterona como na própria ação negativa na produção da espermatogênese, né? E, portanto, a gente tem que ficar atento, nós, urologistas, que as doenças comuns, como diabetes mellitus, pacientes com síndrome metabólica, paciente com insuficiência pulmonar crônica, moderada e grave, né? Pacientes com insuficiência renal, pacientes portadores de osteoporose, né? A osteoporose tem uma ligação muito forte com a produção de testosterona, o HIV, o paciente que usa o coquetel cronicamente, porque esses pacientes usam esses medicamentos pela vida toda, né? Pacientes com história de infertilidade, varicocele, pacientes que estejam na UTI com doenças infecciosas graves ou que usem corticoide por diversas doenças cronicamente, opioides, etc., são pacientes que devem e podem, e, portanto, nós temos que ficar alerta porque eles podem ter baixa de testosterona. Então, nós conseguimos melhorar a situação clínica desses pacientes atuando com uma melhora da produção de testosterona. Muito bem. Entre as doenças comuns, vejam vocês que o hipogonadismo ele está frequente
a sua presença ocorre em 52% no paciente com obesidade, 50% no diabético, 42% nos pacientes com hipertensão arterial e com pacientes com dislipidemia, 40%. De tal sorte que o risco é extremamente alto e nós temos que ter uma atenção como urologistas para esses pacientes, porque nós estamos atuando sistemicamente se nós melhorarmos a testosterona desse paciente. Vejam vocês que o risco do paciente que tem um IMC maior que 40, o risco é em torno de 75% em 2 estudos, a 78% dos pacientes. Portanto, é muito prevalente essa doença no meio desses pacientes. Por outro lado, muitas das drogas que nós médicos usamos e os clínicos usam, como antidepressivos, os mais importantes eu tenho colocado aqui em amarelo, né? Os antagonistas, bloqueadores da produção de testosterona, os antipsicóticos, opioides, as estatinas em altas doses, né? Os corticosteroides, que são usados por uma infinidade de tratamentos, né? Os antihipertensivos, que se usa à torta direita, é muito comum o paciente tomar um hidroclorotiazido e ninguém nem dá bola para isso. Não, isso aí pode ser a causa da queda de testosterona desses pacientes. Mas, de certa forma, é muito importante que esses pacientes, uma vez diagnosticados, recebam tratamento para aumentar a sua testosterona. E a gente sabe que os aspectos de ordem sexual, eles são vistos com muito mais... a melhora é muito mais acentuada nesses pacientes, né? Vocês vejam que em semanas você tem melhora dos parâmetros sexuais, como melhora da função erétil, as ereções matinais, a própria atividade sexual. Em 6 semanas o paciente já se sente melhor. Por outro lado, os efeitos sistêmicos no corpo e no próprio músculo ocorrem muito mais tardiamente, a coisas de 12 meses, é que a gente começa a ter melhora da força muscular, aumento, a queda de massa, aumento da massa magra do paciente e a melhora da sua capacidade funcional nos exercícios. Por outro lado, outra coisa que é bastante relevante, que eu achei bastante importante, é acerca do como o nosso organismo vai se transformando com o nosso envelhecimento. A gente sabe que, à medida que nós envelhecemos, nós produzimos mais substâncias reativas do oxigênio, que são chamadas de ROS, e também a produção de antioxidantes que combatem essas espécies reativas. E o que acontece é que, com o envelhecimento, vai tendo maior produção, e aí nós, como médicos, poderemos atuar de uma maneira muito inteligente se nós estimularmos e explicarmos aos nossos pacientes como a gente vai poder melhorar a sua ação de antioxidantes no organismo. Então, existem vários antioxidantes, os mais, no nosso organismo, mais eficazes, é o superóxido dismutase, as catalases e a glutationa peroxidase. E entre as vitaminas, a vitamina mais importante são a C, E e o beta-caroteno. Os esteroides, os fitoesteroides também têm uma produção bastante interessante. De tal sorte que a gente vê que a gente pode melhorar à medida que a gente impede que esses ROS atinjam, causando peroxidação lipídica, alterando DNA, RNA, e outras funções intracelulares, a gente consegue melhorar as condições clínicas desses pacientes. De tal sorte que esse impacto, né, pode vir por diferentes vias, né, como infecções genitais, estresse psicológicos, aquecimento da nossa gônada, como ocorre com roupas extremamente apertadas e que não consigam fazer a liberação do calor, o fumo, as reações eletromagnéticas, toxinas que existem no ambiente
podem afetar a produção, a exacerbar a produção desses ROS, as substâncias, esses radicais livres nas nossas células, consumo de álcool, esteroides anabolizantes, os hábitos alimentares, ou seja, muitas substâncias podem interferir nesta produção do eixo hipotálamo, hipófise e testículo, tá? Outras doenças relacionadas, seja lá pela tireoide, seja pela adrenal, acabam inibindo, de certa forma, a produção final da nossa testosterona. Então, um paciente obeso, por exemplo, ele tem um sistema inflamatório exacerbado no seu organismo, ele vai produzir mais TNF, interleucina 1, interleucina 6, isso tem uma ação direta no testículo e isso diminui a sua produção de testosterona. Se a gente reverter esse processo, a gente pode estar melhorando esses pacientes. Bom, entre as substâncias da natureza que mais combatem os radicais livres são os condimentos, né? Todos eles provenientes da Índia, né? Todos esses condimentos de temperos, né? São extremamente ricos, são as coisas mais ricas que tem na natureza em termos de poder antioxidante. Não, o cravo da clínica é o campeão, tá? Bem orégano, alecrim, canela em pó, cúrcuma, comicho, salsa, manjericão, etc. Depois vem as frutas. Então, as frutas arroxeadas, e aqui está o nosso açaí, a fruta brasileira, essa é a fruta que mais tem antioxidantes. É lógico que um paciente, isso aqui é extremamente rico em glicose, não pode se dar para diabético, né? Mas, de qualquer forma, todas as frutas arroxeadas são extremamente importantes para a nossa saúde. E eu termino dizendo a frase de como o Hipócrates via, né, os seus pacientes, isso há 300 anos antes de Cristo, né? Que teu remédio seja o teu alimento e que teu alimento seja o teu remédio. Em decorrência disso, todos esses fatores aqui colocados, essas substâncias que existem na natureza, né? A vitamina E é a vitamina com maior poder antioxidante, então vale a pena usar 400 unidades de vitamina E, sei lá, a partir de 50 anos de idade, coenzima Q10, que é uma coisa que está sendo muito estudada nos últimos anos, né? Resveratrol, os carotenoides, as astaxantinas, que nós podemos consumi-la quando nós consumimos o salmão, né? Espirulactona são cianobactérias riquíssimas em conteúdo proteico e têm alto poder antioxidante. E a clorela, que é uma microalga verde, que também tem um poder antioxidante maravilhoso. Então, são coisas que existem na natureza que a gente pode estar usando no nosso dia a dia. E eu aqui, meu último slide, isso aqui é uma apresentação que eu tenho no meu site, né? Eu demorei mais uns 2, 3 meses para escrever essas 3 páginas, porque estudei bastante a respeito de dieta, o poder alimentar, são várias frutas que têm um efeito extremamente interessante, muitas delas produtoras de antioxidantes em abundância, né? Então, como o própolis, vinho tinto, framboesa, o mirtilo, né? A cúrcuma, né? Que é muito usada na alimentação indiana e que aqui no Brasil a gente vê que cada vez mais está sendo usado, né? E uma coisa importante porque pode estar ajudando no próprio envelhecimento do homem. Bom, esse é o meu último slide. Desculpe aí essa confusão da apresentação, mas é o que eu tinha para falar. Tudo bem? Deu para me ouvir? Perfeito. Perfeito. Desculpem aí, viu? Acabou? Acabei. Esse foi o meu último slide. Agora é o Dimas. Então tá ótimo. Francisco, obrigado. Apesar das dificuldades, conseguimos superar e você conseguiu ser brilhante, como sempre. Foi só um detalhe, acabou que foi um detalhe insignificante
para a qualidade da sua apresentação. Obrigado, Francisco. Muito obrigado. Tá, joia, obrigado. O Dimas agora vai dar uma continuidade. Dimas, você vai apresentar 2 casos clínicos, né? Vamos lá. Liga o som, Dimas. Ô, pessoal, vocês estão conseguindo ver meu slide aqui? Sim, estamos vendo o slide. Perfeito. Então, assim, dando continuidade a que o Francisco colocou, né? Então, ele fez uma tomada grande em uma série de fatores que podem influenciar na testosterona. E aí eu quero já de antemão parabenizar o Dr. Francisco, né? Uma aula brilhante, né? Como eu falei, o dado técnico aí contou muito pouco diante da clareza de dados que ele colocou para a gente e de uma forma muito importante para a nossa formação. Então, assim, a ideia aqui é concatenar alguns casos, inclusive são casos reais, né, do Dr. Francisco, ele mandou para mim, só fez uma ediçãozinha rápida aqui e a gente vai discutindo caso a caso. Eu vou repassando a bola ponto a ponto para Francisco. Tá me escutando bem, né, Francisco? Tô sim. Joia, porque aqui vai ser bate-bola, então é importante você estar ligadão aí nos casos. Então, vamos tentar puxar alguns casos aqui que fogem um pouco à rotina de quem só está batendo a tecla em DAEM, para a gente relembrar alguns outros conceitos depois dessa aula brilhante aí do Francisco. Então, vamos lá. Opa. Ó, o primeiro caso é um paciente de 45 anos, né, homossexual, ele tem um passado aí de corrimento uretral, já foi tratado com azitromicina, cipro, se refere sempre que tem um jato sempre espalhado, faz um esforço miccional de uma forma regular, tem uma nictura de cerca de 3 vezes por noite há uns cerca de 5 anos, e aí vem ao nosso consultório aí com a história de estar mesmo meio sem ânimo, mais preguiçoso, com mais dificuldade de levantar da cama, piora da libido, a ereção dele não está legal, de comorbidades, ele é um paciente HIV, um paciente soropositivo, sendo tratado com coquetel desde a época da faculdade, hoje ele está com 45 anos, e já usou tudo isso, ó, já usou GH, DECA, usa Whey Protein, Durateston, Deposteron por alguns meses, já teve algumas dessas recidivas, dessas uretrites, já foi tratado para sífilis, inclusive, para luz. No nosso exame físico, um paciente em bom estado, tem realmente um meato uretral estenótico, né, compatível aí com essa alteração do jato dele, tem uma lesão sugestiva de HPV bem no meato uretral, uma lesão de alto risco, na captura híbrida, foi tratado com Eforix, e testículos hipotróficos, demais, sem grandes alterações. Já traz aí um exame, uma ultrassonografia da bolsa escrotal com um testículo de 38/15 e o isqueiro 37/15, com a mínima varicocele, no entanto, sem refluxo valsal. E aí eu já faço essa pergunta aí para o Dr. Francisco. Você colocou o Adam para a gente ali, né? O primeiro questionário para a gente avaliar hipogonadismo. No teu dia a dia, né, na tua prática clínica, você usa questionários de uma forma muito rotineira ou você faz uma adaptação mais ou menos grosseira ali do Adam ou de alguma outra escala do MMAS, do Massachusetts Made in Yale, ou até de um IEF para avaliar a disfunção erétil? Como é que você faz na prática clínica no teu dia a dia? Acho que ele tá mutado, né? Acho que ele está em... Liga o som, Francisco. Tá, eu acho que isso aí, na verdade, nós urologistas, eu acho que poucas vezes a gente usa, a não ser que a gente esteja construindo um trabalho científico. Não dá para publicar absolutamente nada se a gente fizer isso num achômetro. Então, essas avaliações da qualidade de ereção, a qualidade, se a presença ou não de hipogonadismo, a gente tem uma avaliação clínica muito poderosa, né? De tantos pacientes que a gente vê, a gente sabe, não, esse paciente provavelmente está com o hipogonadismo e eu vou em frente, vou pedir, solicitar, mas de maneira geral eu não faço e não transcrevo isso nas minhas consultas, né? Show de bola. Alguém aí no público faz isso com frequência? Alguma escala para hipogonadismo? Não? Androteste, alguma coisa nesse sentido? Eu vou te falar o que eu faço no meu consultório. Eu realmente não uso escala para hipogonadismo.
eu faço IF5 e IPSS para todo paciente meu acima dos 40 anos que está na sala de espera. Então, enquanto ele está lá na sala de espera, ele está lá preenchendo. Às vezes, o paciente vem por uma outra razão, aí com uma rotina urológica, X, Y, Z, e aí ele não iria externar isso na consulta, e eventualmente eu acabo trazendo isso para a consulta. Então, eu tenho isso como uma prática clínica, mas mais uma vez, né, o grande cenário é o cenário de estudo também, para avaliação dessas escalas. Algum método complementar ao diagnóstico? Bem, esse paciente, na verdade, ele já chegou com ultrassom para você, mas com essa queixa que ele trouxe inicial aí de estar mais desanimado, que exames de cara você já pediria para ele? Ele fez um uso irregular de terapia com testosterona, mas de cara, assim, no teu check-up para esse perfil de paciente, você quer que você pede? Você já começa dosando tudo, dosa só teste, o perfil glicêmico, o que é que você pede de cara para ele? Não, eu acho assim, a avaliação clínica, nós como urologistas temos uma obrigação de fazer, né? O paciente não é só o trato urinário, tem que ver como um conjunto, né? E as nossas solicitações de exame, eu acho que têm que ser muito pontuais e dirigidas para a queixa clínica principal. No caso de um franco hipogonadismo, eu costumo, de rotina, pedir isso para todo mundo. Eu sei que eu estou errado, mas a minha ideia é que eu quero publicar isso. Esses casos que foram apresentados aqui, todos eles têm LH quando chegar à minha mão, né? LH, testosterona total, testosterona livre. Não precisa dosar testosterona livre de jeito nenhum. O paciente que tem menor de 300 de testosterona, esse paciente tem hipogonadismo um percentual muito alto. De 300 a 400, a gente diz que é uma zona cinzenta. Nesses pacientes, às vezes, vale a pena usar a testosterona livre. Os pacientes que têm mais de 400, esses pacientes não têm hipogonadismo, né? Mas eu doso o SHBG, porque a gente sabe que isso vai aumentando. Eu não coloquei isso, mas existem algumas patologias que você passa a produzir muito SHBG. Quando você tem muito SHBG, grudou a testosterona, dali não sai. Então, às vezes, o que você está vendo não é funcional. Então, eu doso. E mesmo a testosterona é biodisponível. Em alguns laboratórios aqui são feitos em São Paulo. Mas isso é uma rotina minha, um pouco exacerbada, porque eu tenho muito interesse em conhecer essa patologia mais de perto. Mas se você dosar testosterona, no caso, como eu uso o tratamento com clomifeno nos pacientes, na maioria dos pacientes, inicialmente, eu acho que quando eu dou clomifeno, eu estou avaliando a reserva funcional desse testículo. Então, se o cara tem um LH baixo, por exemplo, 3, você pode dar que vai subir para 6 e vai subir a testosterona. Quanto que a testosterona sobe? 2 a 3 vezes o que você está enxergando. É sempre assim. Se não subir, é porque esse paciente tem um déficit de células de Leydig do testículo. O tratamento agora passa a ser a administração de testosterona, seja intramuscular ou por gel. Essa é a minha rotina. Isso é uma coisa importante ser colocada, né? Quando você vai ver a maioria dos guidelines, as orientações de diretrizes, de uma maneira geral, eles vão colocar que, a priori, você dose somente pela primeira vez uma testosterona, como você colocou aí. Mas é muito comum, e eu confesso que a minha prática é parecida nesse aspecto, para ter também já uma tomada inicial. É óbvio, né? Também, mais uma vez, né? Testosterona, é difícil a gente, ou pelo menos não deveria, iniciar um tratamento com pelo menos 2 dosagens. Então, assim como a gente não dá um diagnóstico de diabetes com uma única glicemia de jejum, ninguém também deveria dar o diagnóstico de hipogonadismo com uma única dosagem. Existem vários fatores que interferem, até esse paciente não colheu o exame na hora certa, isso pode interferir na dosagem do exame, e pode ter um erro laboratorial, etc. Mas eu confesso também que na minha prática clínica eu acabo dosando de cara já tudo, e quando eu vou repetir, eu repito com tudo junto de novo. Pode ser que isso, do ponto de vista financeiro, para o plano de saúde ou para o paciente que vai pagar, isso conte alguma coisa, mas ter uma ideia de como é que já vai o paciente, eu acho interessante também. Eu acompanho o Francisco nessa prática. Você colocou, Dimas, eu acho muito importante, você falou o horário de coleta, né? Eu já vi pacientes meus colherem 4, 5 horas da tarde. Não pode. Máximo 10 da manhã. A alta de manhã cedo e ela vai diminuir. Quando é 6, 7, 8 horas da noite, é quando está mais baixo. E é quando nós nos sentimos cansados. Exatamente. É compatível. A partir daí começa a produzir testosterona e nós vamos aumentar a testosterona durante a madrugada e ter as ereções noturnas.
Nós, homens, quando entramos na fase REM, nós temos de 1h30, 2 horas de ereção, entra e sai de ereção. Isso é fisiológico, para, inclusive, oxigenar esse corpo cavernoso e remover esses radicais livres. Quer dizer, a natureza é perfeita. É sábia, né? Então, Certeza. isso que falou é muito isso, inclusive, não sei se já foi tema do Quinta Potência, Henrique, mas é um assunto à parte já, né? A apneia do sono e hipogonadismo aí, já é uma coisa retroalimenta a outra, né? O paciente que não tem um sono reparador, ele não entra num relógio biológico e a coisa desanda. Por várias razões, ele tem razão para ter disfunção erétil e hipogonadismo. Mas beleza, então pedimos os exames para o paciente, desculpa, ele já tinha alguns exames na mão, que a gente conversou, vamos para o exame do laboratório. Olha, ele tinha um exame que prévio, né? Ele tem uma história antiga aí de ter tratado com deposterona, etc., e aí ele já tem um exame mais recente da tua primeira consulta aí, que foi em 2019, com um LH de 6,7, um atesto total de 225, isso para alguns guidelines de cara, como você colocou, abaixo de 300 já eu não precisaria nem olhar para a testosterona livre, né? Está na zona cinzenta desse paciente. Esse HBG aparentemente ok, é uma coisa importante a ser colocada, né, Francisco? Esse HBG tem uma afinidade muito grande pela testosterona e, inclusive, alguns antirretrovirais, esse paciente é soropositivo, aumentam esse HBG. Algumas condições clínicas, como hepatopatias, etc., a própria idade aumenta esse HBG. Isso acaba tornando a testosterona biodisponível um pouco menor. Bem, você dosou esses exames, e aí qual seria a tua conduta inicial diante desse quadro aqui? Então, ele está com essa é a tua testosterona atual, 225, com um LH de 6,7. Já pensaria em reiniciar. Ele está sintomático, está com a teste total baixa, não precisaria nem olhar para o resto, e está com LH de 6,7, que estaria aí até... Esse é um paciente que me chamou muita atenção, porque ele dizia o seguinte, que ele não conseguia, ele é uma pessoa que usa leitura, né? E ele falava assim, eu começo a ler aí em cima, quando chega embaixo eu já esqueci. Então, uma coisa que era muito patente, que estava atrapalhando enormemente a vida dele, era o fator esquecimento. E isso estava muito relacionado com a testosterona. A gente sabe que a testosterona reativa neurônios que não são ativados se a testosterona estiver baixa. E eu não tive dúvida, entrei com clomifeno, houve uma melhora acentuada. Habitualmente, eu peço esse exame depois de um mês, eu já dou o tratamento para 2 meses, peço para tomar todos os dias à noite, porque, apesar do clomifeno ficar no organismo por mais tempo, eu acho que se você colocar essa produção no período noturno, aumentar, vai melhorar o sono dele, uma série de coisas, o paciente acorda descansado, etc, etc, etc. Eu mudei essa prática já há bastante tempo, né? E é isso, eu usaria clomifeno para esse paciente como foi usado. Né? Joia. Ô, Francisco, você está conseguindo ver meu slide? Consegue ver o meu? Agora eu acertei. Tardiamente, agora eu coloquei certo. Não, joia. Pronto, então, em abril de 2019, ele começou o clomifeno, né? Teve essa melhora clínica importante, ereção matinal, melhorou tudo, está mais concentrado. Só que aí, apesar da resposta, ele fez aí uma meatoplastia, que não interpede, né, muito o foco da nossa aula, mas ele preferiu migrar para Nebido. Como é que você faz isso na tua prática clínica? Quer dizer, ao longo do tratamento de um paciente que está respondedor, que a testosterona aqui lá em 2019 estava 225, você começou clomifeno, a testosterona foi para 430. Na tua prática clínica, no caminhar da conversa, o que é que você faz intercambiar de uma droga para outra? É refratariedade a tratamento? Ele precisa ser reavaliado com frequência? Esse paciente, como tomava o coquetel, ele é de uso diário, ele achou melhor fazer o uso da administração do injetável. Eu sugeri o Nebido, mas ele melhorou absurdamente, né? Após a aplicação do Nebido, a testosterona foi para 430, ficou num nível muito bom, ele se sentiu extremamente satisfeito com o tratamento, mas teve um detalhezinho, apesar de ser uma pessoa de nível educacional extremamente elevado, eu falei para tu, olha, escrevi, né? Use uma injeção intramuscular a cada 3 meses, ele me passou a fazer isso a cada 6 meses, né? E como a cada 6 semanas, veja, uma dose muito alta, o que aconteceu? A testosterona dele subiu enormemente.
Eu tenho dúvidas, porque, na verdade, eu não tive... Ele ficou um ano sem falar comigo, eu liguei para ele para saber como é que ele estava, etc. Eu tenho a impressão que, como ele é uma pessoa muito ligada à beleza, à condição física, ele deve ter ido a algum nutrólogo. O pessoal está prescrevendo uma somatória de medicamentos, a testosterona dele foi para 1.267. Eu aqui não quis colocar, mas ele tem uma anterior, que quem cuida dele, um infectologista, é meu amigo pessoal. Ele falou que ele tinha uma testosterona de 2.100. Então, o Nebido, mesmo que fizesse a cada 6 semanas, não chegaria a esses níveis. Então, eu acho que ele usou um excesso de drogas, e conversei com ele, pedi para que ele passasse a cada 3 meses. Antes de tomar a próxima, eu vou dosar essa testosterona, que está muito alta ainda, para ele entrar numa rotina de fazer a cada 3 meses. Na verdade, esses pacientes têm que ter um certo cuidado no falar, né? Porque os pacientes são muito envolvidos com a aparência, a disposição e com a apresentação, etc. Então, eles querem realmente ter níveis muito altos de testosterona, e isso a gente sabe que pode ser prejudicial à saúde, causar problemas como alterações desníveis de gordura, etc., e prejudicar e causar aterosclerose, aceleramento e levar a infarto, AVC, Cardiovascular, aquela né? coisa toda, né? Acidente. Então, mas, de qualquer forma, é muito difícil falar, tem que ter muita calma, não adianta a gente Perfeito. se intrometer muito, né? Joia. Então, assim, esse é um caso, pessoal, para a gente lembrar um pouquinho da prevalência de testosterona, baixa de testosterona, né, em pacientes infectados com HIV, né? Então, é super importante ter essa lembrança. A gente não está falando de DAEM, a gente está falando de hipogonadismo relacionado à infecção por HIV, quer seja relacionada à própria lesão viral direta no testículo, né? Quer seja por um hipogonadismo secundário. Então, isso aqui é só uma prevalência, aqui isso é um estudo de alguns anos atrás, mostrando que nessa casuística, isso é um estudo português, eles fizeram uma revisão de casos deles e eles viram que cerca de 30% dos pacientes soropositivos na população deles tinha testosterona baixa, né? Quer seja calculada pela livre, quer seja a testosterona total. E esse hipogonadismo pode ser um hipogonadismo primário, por uma lesão testicular direta, ou pode ser secundário também, né? O que se observa é que, à medida que os novos antirretrovirais estão surgindo, parece que está tendo uma migração mais para um hipogonadismo hipogonadotrófico, em comparação com o que se tinha mais no passado, que era um hipogonadismo hipergonadotrófico. Então, fica a dica aí que, inclusive, isso pode aumentar o risco cardiovascular em boa parte desses pacientes, ou seja, o hipogonadismo associado à caquexia pelo HIV, etc., o consumo pela doença pode estar relacionado a um desfecho cardiovascular pior para esses pacientes, então lembrar de dosar testosterona nessa população também, quer seja pelo antirretroviral, quer seja pela evolução da doença. Inclusive, caquexia por HIV é uma das indicações formais de uso de GH, é uma curiosidade que fica. Então, um caso para lembrar de outro fator que não dá em, mais uma vez, relacionado ao hipogonadismo, o HIV está presente. Vamos para o segundo caso. Então, paciente AB, 40 anos, paciente de 197,5 kg, realizou uma cirurgia bariátrica em agosto de 2021 e vem para você em consulta mais ou menos um mês após, relatando que ele teve uma perda de peso bem exuberante, né? Ele perdeu 21 quilos nesse mês, mas ele fala aí que está com ausência de libido, já falou que teve dosagens aí de testosterona baixa, não tem nenhuma outra comorbidade fora a própria obesidade. No exame físico, nada que chame a atenção, além da própria obesidade, óbvio, ele perdeu muito peso, mas ele ainda é obeso. Ultrassonografia dupla ele já te trouxe, não teve grande alteração, também não tem varicocele, tem apenas uma alteração, tem uma teratosospermia, uma alteração de morfologia espermática aí no espermograma, e te traz esses exames aí recentes. Lembrando que a consulta aí é em setembro, ele chegou para você com LH de 5,6, teste total de 284, livre de 4,16, SHBG de 25 e o estradiol de 47. E aí? Ele acabou, ele está um mês de operar de bariátrica, ele já perdeu 21 quilos, mas ele está falando que está com queixo. Minha ereção não está boa, ainda estou desanimado, etc. Perdeu muito peso, mas ele está com esse desânimo. Qual é a tua conduta nesse momento, baseado nesse exame que você acabou de ganhar?
Bom, como eu falei, hoje os endocrinologistas entendem com o paciente obeso a gordura como sendo um órgão endócrino exuberante nesse tipo de paciente. Esses pacientes produzem uma enormidade de citoquinas que elas são inibitórias tanto do eixo cerebral, hipotálamo hipofisiário, quanto do próprio intestino. Então, esses pacientes cursam com uma queda de testosterona central e periférica. E, em decorrência disso, você vê que esse paciente, apesar de estar com a testosterona dele abaixo de 300, ele tem um estradiol dele, porque ele tem uma quantidade de aromatase absurda, já está fazendo a produção de estradiol muito mais elevado do que uma pessoa normal. Então, se a gente estimular e ver se esse eixo volta ao funcional, novamente, esse paciente tomou 25 miligramas de clomifeno à noite e um mês depois eu revi os resultados do exame desse paciente, né? Aí você já está colocando, né, o que aconteceu. Nessa fase, ele já tinha perdido 35 quilos. Olha só que coisa louca. A gente sabe que o emagrecimento melhora por si só, em todas as faixas, 15% do nível de testosterona. Aí ele já tinha perdido 35, mas nós estamos falando de um homem de quase 200 quilos, né? Exatamente. Ele melhorou absurdamente, ele já estava muito feliz. Nossa, o corpo mais exposto, minha ereção melhorou, tudo, a parte sexual, que era o grande problema dele, né? Mudou da água para o vinho, né? Então veja que, apesar, a gente subiu a testosterona dele no fim de novembro de 21, a testosterona dele foi para 388 e continuou o estradiol subindo da mesma forma, né? Apesar de ele estar emagrecendo, mas ele tem uma atividade de citoquinas e também de aromatase absurdamente alta, né? Mas aí ele Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa primeira consulta, que você já viu que ele tem um forte fator de risco para hipogonadismo, está perdendo peso, a testo total dele está baixa, e ele já tem um estradiol de saída de 47, né? A gente tem esse hábito de dividir a testosterona total pelo estradiol, a gente tem essa relação de mais ou menos 1:10, né? Quando a gente sabe, acho que está convertendo demais. Na tua prática clínica, você acha que é mais negócio começar primeiro o clomifeno, num cenário como esse, né? Começar primeiro o clomifeno e depois entrar com anastrozol, ou você já entraria com os dois ao mesmo tempo? Não, então, Ou segura o sabia que ele ia anastrozol? continuar emagrecendo enormemente, eu só quis mexer com o LH dele, né? Quis subir o Certo. LH para a gente ver o que a gente consegue. Mas eu não, sinceramente, eu não tenho experiência que eu não uso tanto os inibidores da aromatase, mas eu acho que para um paciente desse, e com calma, eu acho que nós já estamos chegando numa fase de amadurecimento evolutivo da cirurgia dele, a gente pode pensar em fazer isso, porque tanto o clomifeno como os inibidores da aromatase, eles também aumentam a testosterona. Então, é que se eu usar os dois, se tivesse que usar, sinceramente, usaria uma dose muito baixa, 0,5 miligrama ou 1 miligrama. Eu acho que seria o suficiente, não preciso fazer uma dose extremamente alta. Eu acho que teria, mas eu ainda não cheguei nessa fase, talvez no futuro próximo. Mas ele está muito feliz, realmente. Não, ótimo. Justamente aí você colocou, né? Ele voltou com um ultrassom aí ainda com um pouco de esteatose, tem uns cálculos no rim, né? A gente sabe que o paciente obeso, inclusive a própria bariátrica, como a gente comentou aí antes de abrir a aula, ela pode ser um fator de risco para a formação de cálculo. Obesidade e uma cirurgia desabsortiva também pode ser. Então, ele está nesse estágio aí, como você colocou, né? Ele teve uma elevação importante, substancial aí da testosterona. E a última mensagem do WhatsApp dele foi essa, né? Vocês salvaram minha vida e meu casamento. Então... Foi muito legal, sabe? Você vê da pessoa, quer dizer, a pessoa estava extremamente angustiada, para baixo, né? Uma situação muito constrangedora para ele. Claro, ele nem de São Paulo não conheço a esposa dele, só o cirurgião bariátrico, né? Mas a verdade é que ele melhorou enormemente, né? Você vê que agora, no final, o estradiol parece que já está querendo... Parece que ficou mais quieto, né? Um pouquinho. Nós temos aí quantos meses de cirurgia? São 6 meses, mais ou menos.
Foi Então, em eu acho agosto de que nós estamos 2021, numa né? situação muito boa, o clomifeno, saber 3 vezes por semana, ele está super contente, super contente. Ele vai fazer essa Joia. cirurgia, eu conversei com o cirurgião, ele vai fazer essa cirurgia da vesícula, né? Agora. Uhum. E a única Joia. coisa que eu pedi para ele foi para tomar as limonadas, né? Porque esses pacientes que emagrecem Ah, muito, eles formam um cálculo. Limonada 2 vezes por dia. Você quer comentar isso aí? não, fica à vontade. Não, esse é um trabalho que tem nesse estudo, vale muito a pena ler esse artigo, muito bacana, né? Ele mostra algumas amostras de estudos, né? Cada um desses pontinhos enegrecidos e visíveis aqui representa, quanto maior for, maior número de pacientes. Vejam vocês que esses do alto, os não negros aí, são os pacientes que fizeram a bariátrica. A bariátrica emagrece enormemente, muito rápido, né? A perda aí de 30% do peso, né? 40%, você aumenta violentamente a testosterona. Enquanto que os medicamentos, né, seja injetável, gel, ou o próprio clomifeno, não fazem essa subida tão acelerada como a cirurgia bariátrica. E o paciente realmente perde o peso de uma maneira muito mais vigorosa, pelo menos nos Vigorosa e 10 mais rápida, primeiros né? meses. Né? Bacana esse trabalho. E isso aqui fica à vontade também, Francisco. Só explicando um pouco, né? Aí é história, né? Hoje eu acho que para entendimento de obesidade, é muita coisa que está sendo nova. Lógico que essas pesquisas de biologia molecular, nós estamos começando a entender melhor. Eu acho que novas drogas vão surgir para a gente melhorar a ação, né? Então, vocês vejam que com a redução da testosterona, ela muda o desvio, são múltiplas enzimas de gordura e sistêmicas que são aumentadas ou diminuídas conforme a ação, né? E esses pacientes vão tendo um aumento de triglicérides e isso pela atividade de lipase, né? Novas células estão sempre surgindo, né? Você veja que essas stem células que estão lá na gordura, elas vão se tornando células adiposas diferentes, com resistência à insulina. Então, os pacientes, por isso que se tornam mais diabéticos, né? Você veja aqui que o estradiol, várias, aqui não é adipocitocinas que eles estão colocando, são várias que tem, né? Somadas a TNF-alfa, interleucina, leptina, tudo isso vai bloquear o eixo, né? Isso aqui vai fazer a queda da produção dos fatores liberadores de gonadotrofinas, então vai cair FSH, vai cair LH. Fatores outros ligados à inflamação interferem enormemente, né? E, na verdade, é um conjunto de coisas que estão acontecendo. E a verdade é que vai cair especificamente o LH e, por isso, a testosterona decai absurdamente nesses pacientes. Então, é um processo muito interligado, né? Essas coisas estão completamente relacionadas entre si, e a gente tem que ter essa visão para a gente, de uma maneira global, tentar tratar o nosso paciente da maneira melhor e menos agressiva possível, é assim que eu vejo, né? Mas tem muita coisa, muita ciência a vir aí. E esse é um trabalho sensacional, né? Essa é uma menina brasileira, né, aqui de São Paulo, uma endocrinologista, a Andressa, ela mostrando, né, que são 2 grupos de pacientes, o placebo e o outro que usou o clomifeno, mostrando, à medida que você introduz o clomifeno, essas curvas que sobem é tudo por ação do clomifeno, e o outro é o placebo, né? Então, a pessoa vai mudando a performance. Veja que esse trabalho é um trabalho de 12 semanas, né? É muito pouco tempo. Esse trabalho teria um peso muito maior se fosse estendido por 2, 3 anos, né? A gente vê que a mudança da testosterona atua sistemicamente. Passa o próximo dá para a gente ver claramente o aumento. Olha só como subiu a testosterona, né? A testosterona que era de um paciente hipogonádico franco foi para 700, né, com clomifeno. Estradiol também sobe, porque você está subindo a testosterona, começa a ter maior metabolização, né? E isso aumenta a produção de estradiol, de testosterona livre e de SHBG, né?
Então, na verdade, tem muitas coisas que estão associadas, né? E isso tudo é influenciado por quê? Pelo aumento de LH, né? O LH, o clomifeno, na verdade, ele faz uma estimulação por enganar os receptores cerebrais para que ocorra a liberação do LH e, portanto, de testosterona. Muito bacana esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que eu queria fazer com o pessoal e a menina fez. Muito lindo. É o primeiro trabalho na literatura médica em obesos, né? Um trabalho bacana. De clomifeno em obesos. Excelente. Então, ficou a ideia aí da obesidade e hipogonadismo. Vamos para o caso 3 aqui. Oi. Eu não sei se agora demoramos demais, eu me atrapalhei. Eu queria perguntar para o Henrique, para ver se nós paramos, porque tem mais 2 casos aqui. Eu acho que são longos, Henrique. Desculpa. Qual é a sua Não, opinião? mas acho que eu acho que é rápido, viu? Se quiser sopar pum aqui, a gente passa rápido, só para trazer uma ideia final aqui, ó. Pode ser, Henrique? Não sei nem se você está ouvindo. Será que está ouvindo? Vai em frente, Dima, depois a gente deixa para o final. Tá, tranquilo. São quase 10h30 já, hein? Não sei se... Fala aí, Henrique. Não escutei Henrique falando. Não, pode continuar, Dima. Depois a gente faz, no final, a gente faz o debate. Ah, pronto, ótimo. Então, olha, esse outro caso, paciente fisioterapeuta de 38 anos, tem um passado tem uma dor testicular desde os 22 anos de idade, vários episódios de epididimite, ele também sente-se desanimado, tem disposição física, já operou varicocele à esquerda aos 24 anos e nega uretrite DST pregressa, teve uma melhora do espermograma a ponto de conseguir ter seu filho, e ele é judoca, aí pratica judô, toma BCAA, proteína, etc. No exame físico, tem testículos diminuídos bilateralmente, dor a palpação do epidídimo esquerdo, sorologia negativa para as principais uretrites, e está aí, jovem, com vários episódios de epididimite e com a indisposição física a despeito de fazer atividade física, ser jovem, etc. E aí chega para você, Francisco, com esses exames aí laboratoriais na tua primeira consulta, LH, ok, para quase chegando aí no limite, testo baixa, assim, limítrofe, né? Segundo essa referência diferente, né? É importante deixar claro também, né? A conversão às vezes não está em valores diferentes e os demais exames como estão aí na tela. E aí, como é que você coloca essa situação? É indisposição no cara jovem que teve várias epididimites, basicamente é isso. A primeira coisa que eu me preocupei é que, na verdade, eu não entendi por que teve todas essas epididimites recidivantes, né? A gente sabe que dor testicular, até prova do contrário, é infecção por clamídia e micoplasma. E foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fui atrás para ver se achava uma sorologia positiva e não achei. Então, eu não sei dizer por que razão esse rapaz sofreu de tantos episódios repetidos, não sei se por processo inflamatório, outra razão que eu desconheço, mas a verdade é que eu não cheguei ao diagnóstico que tenha ocorrido um processo infeccioso local, né? Mas baseado na clínica, uma coisa que eu... Mas o fato é que ele teve agressão crônica ao testículo e ao epidídimo dele, né? Essa é o que é importante ser colocado. Sim. Ele teve uma agressão crônica a isso, né? Exatamente. Então, provavelmente, isso deve ter alterado, né? E como eu falei, hoje eu tenho usado, e por conta daquele trabalho de antioxidantes, etc., eu tenho orientado os pacientes a usar esses antioxidantes. Inclusive, eu prescrevo para esse paciente vitamina E. Como é muito fácil tomar, 400 unidades, eu dou para esses pacientes que têm, porque principalmente aqueles que estão querendo ter filhos. Né, engravidar. Uhum. Então, eu acho que isso é bastante importante. No caso, mais uma vez, houve uma melhora muito importante da produção de testosterona, né, com o uso do clomifeno, o paciente melhorou de uma maneira muito boa e uma coisa interessante, a gente tem que reportar muito bem isso aos pacientes, porque os pacientes ficam muito nervosos, que estão com a gente, de falar que o tratamento, uma vez feito o tratamento não é feito para 2 meses. Eu normalmente mando fazer. Por que eu mando fazer o clomifeno? Porque não existe o clomifeno para o homem, né? E a bula, é o Indux feminino, o cara chega e lê lá, é um remédio para a mulher. O doutor está doido, né? Então, eu parei de fazer isso, porque era muita vez que eu
pessoal tinha um pé atrás e, na verdade, ambos as ações é subir LH. Né? Então, eu mando formular, tem uma farmácia que eu considero muito boa, e o paciente faz e é barato, e resolve o problema. Eu mando tomar à noite, um mês eu repito o tratamento, só que esse paciente parou. Aí ele deu uma queda na testosterona, depois ele voltou no consultório, no próximo slide a gente consegue ver isso, e aí subiu, estabilizou, ele entendeu, também teve uma resposta muito bacana, né? E por problemas de estresse, por trabalho, etc., ele acabou usando aí um ansiolítico e relata que houve uma queda de novo da testosterona. Lógico que a testosterona dele estava boa, mas por outra razão a libido piorou, né? Então, Mas ele mantém bem. a ideia básica aqui é que uma agressão crônica ao testículo, qualquer que seja, mesmo que a gente não tenha descoberto a causa, pode ter sido um fator, essa agressão crônica a ele, causado algum grau de hipogonadismo funcional no paciente. Então, essa ideia, a gente fica querendo, às vezes, na prática clínica, querendo se negar de algumas coisas. Não, mas você não tem isso. Mas, assim, o binômio testosterona baixa tem que estar atrelado a sintoma, mas às vezes a gente mesmo fica se negando na prática clínica que não é isso, que não é isso, que não é isso, quando na verdade o camarada traz uma história longa aí de várias agressões testiculares e fica um diagnóstico que fica meio na nossa cara, mas fica querendo negar, né? Não sei se é a impressão que passa às vezes para alguns pacientes e a gente acaba dando um tratamento insatisfatório para eles, né? Legal. Deixa eu passar para o caso 4 aqui, então. O caso 4 é um paciente de 52 anos, ele está na tua primeira consulta em 2017, precedente de Ilhéus. Ele tem uma comorbidade, ele tem um passado de tireoidite de Hashimoto. Hoje, né, no final, quando ele chegou para você, ele já chegava com uma dose bem alta aí de hormônio tireoidiano. Já operou de varicocele há um tempo atrás, mas teve que ir para inseminação artificial, chegou a ter um filho que hoje tem 5 anos. Sempre teve essa testosterona limítrofe, sempre fez atividade física, fez o papel dele aí direitinho. Mas depois de 2017 começou a notar queda de libido, chegou a fazer análise, melhorou um pouquinho. No exame físico, um testículo de bom volume, mas um pouco amolecido. Então, aí os 2 volumes testiculares, 18 e 13 centímetros cúbicos. E aí, ele chegou para você, mais uma vez, a consulta em 2017, ele chegou para você com uma testosterona aí que... desculpa, eu circulei anterior, né? Ele chegou com uma testosterona de 295, né? Isso. E aí, você iniciou o clomifeno. Pode contar aí a historinha dele. Mas aí você vê, eu não tenho o inicial da testosterona do LH dele, mas você vê que o LH subiu e subiu bastante, né? Em decorrência disso, todos os níveis dele se mantiveram bem. Esse paciente teve uma melhora clínica absurda, né? Acabou o problema de ordem sexual, de atividade, os exercícios estavam rendendo mais, ele falava claramente isso para a gente e ficou muito satisfeito com o tratamento, a ponto de eu cada vez mais ir diminuindo por dias, porque, na verdade, o que aconteceu é que o hipogonadismo, para alguns pacientes, isso não é tão frequente, talvez deve ocorrer em menos de 10% dos pacientes, eles afetam o eixo gonadal, né, central, e esses pacientes, de maneira geral, você aumenta a tireoide, os hormônios tireoides, e sai do hipogonadismo. Só que esse paciente não conseguiu fazer essa melhora. E aí foi a introdução do clomifeno e tudo se resolveu. Provavelmente deve ter sido algum bloqueio de receptores, uma vez que foi liberado, ele teve uma resposta clínica absurdamente boa, né? E a ponto de eu várias vezes pedir para ele parar. Rapaz, ele não precisa tomar mais isso, ele é um cara saudável, magro e tal. Não, doutor, não vou parar esse negócio, não. Eu tomo esse comprimido aí, um a cada 10 dias, um a cada dia, a cada 15 dias. Só Deus sabe como foi difícil não ter ereção, né? Então, é um caso real, né? E bacana, porque o paciente resolveu o problema dele, mas eu acho que foi o clomifeno o fator que resolveu o problema dele, e a partir daí esse eixo voltou a funcionar perfeitamente, etc., e ele está legal. É interessante. O Francisco, mesmo uma dose bem baixa, né? Muito baixa. Esse paciente eu diminui, porque eu já vi ele com resposta brilhante, né? E diz que funciona com doses baixas. Eu sempre começo com 25 miligramas, mas aquele paciente está respondendo bom, ou você diminui ou você espaça. Porque a permanência do clomifeno é por dias, ele não tem
uma meia-vida de 24 horas. Se eu não me engano, são 3 ou 4 dias, né? Então, é engraçado que, às vezes, o paciente demora, doutor, poxa, mas sua testosterona está boa. Doutor, mas você sabe que eu parei de tomar um remédio, tem 7 dias, tem 10 dias e a testosterona está boa. Então, eu acho que há uma liberação cerebral. Eu acho que só de a gente viver numa cidade poluída como essa, com todas essas coisas que nos intoxicam, seja alimentação como o ar, é possível que a gente diminua a produção de testosterona, né? A verdade é que libera e a coisa anda bem, né? Mas é isso. Show de bola. Então, essa última aí é só para fazer essa retomada aí de tudo que pode estar influenciando, né, Francisco, o hipogonadismo em outros cenários, né? Óbvio, como você falou, é uma infinidade de fatores, existem vários outros cenários. Só queria alertar aí para quem está vendo a gente que, né, ter essa tomada geral. Eu acho que essa dica é muito importante para quem trata paciente com hipogonadismo, né, os urologistas, endocrinologistas, que o hipogonadismo, por relacionalidade, é apenas uma frente dele, né? Então, você pode ter um hipogonadismo funcional, né, como o pessoal da endócrino gosta muito de usar esse termo, né, o hipogonadismo funcional, que aí pode ser induzido por drogas, pode ser um hipogonadismo relacionado à obesidade, e finalmente pode ser o later-onset hypogonadismo, né, relacionado realmente à idade propriamente dita, né? Então, dos induzidos por drogas, eu só quero dar essa lembrança, você levantou essa bola do opiáceo, né? Que é uma deficiência androgênica induzida por opioide, né? Isso é uma entidade nosológica, então a gente também tem que prestar atenção, né? Alguns opioides, eles estão relacionados ao hipogonadismo, né? Aqui a gente talvez não veja tanta frequência quando se tem muito nos Estados Unidos, porque lá eles abusam mais de opioide que a gente, mas não tomam dipirona, então, assim, às vezes abuso de anti-inflamatório, mas essa entidade, ela existe, né? Ela é mais relacionada aos opioides de longa ação, principalmente metadona, mas ela existe sim, então a gente também tem que ficar ligado nesse perfil de pacientes. E mais uma vez, né? Então, fazer um apanhado geral dos pacientes, lembrar que o hipogonadismo, ele não está só relacionado à idade, às vezes o diagnóstico está na frente da gente, a gente tem o que fazer pelo paciente, e você viu, né, Francisco, uma vasta experiência em uso de clomifeno, vendo respostas fantásticas, a gente não pode abrir mão de tratar bem nossos pacientes. Eu queria abrir para pergunta, não sei se o pessoal ainda vai fazer alguma pergunta, mas, assim, de antemão, já agradecer a oportunidade e a parceria aí de Francisco aí com essa imensa experiência que ele tem aí em tratamento dos pacientes hipogonádicos. Deixa eu abrir aqui para... Excelente bate-bola de 2 mestres do assunto. Tá bom. Interromper o compartilhamento aqui. Bate-bola maravilhoso. Às vezes chega um paciente de consultório e fala, doutor, eu quero tratamento natural para minha testosterona. O que você me aconselha a comer? O que você me aconselha a fazer? Francisco, o que você responde para esses pacientes? Não saberia. Eu sei que tem algumas coisas, eu não me inteirei ainda a respeito disso, né? Eu sei que tem alguns alimentos que podem ajudar a produção de testosterona, mas não é uma coisa que eu fale para o meu paciente. A coisa que eu sempre digo que os bons hábitos alimentares fazem a diferença. Isso eu sempre falo, costumo falar, oriento muito essas coisas das frutas rocheadas, essa coisa que eu estudei é sempre importante. Se o paciente está com sobrepeso, eu falo, o melhor remédio que você pode usar é o seu emagrecimento. Você emagrece, você vai melhorar a sua testosterona, você mexe com o seu organismo, etc. E, na verdade, muitas coisas interferem. Você vê um cara que seja extremamente deprimido, né? Na verdade, tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes o cara não tem uma depressão, ele está com hipogonadismo. O hipogonadismo é que levou àquela situação, né? Você melhora o cara puta, volta tudo normal, né? Então, eu vejo que eu tenho alguns pacientes que chegaram ao consultório tomando antidepressivos e eu que pausadamente eu fui, porque eles também diminuem a testosterona, né? Eles bloqueiam centralmente. Então, você entra com clomifeno e pede para ele tirando, o paciente melhor, nossa, agora eu estou bem, né? Esses pacientes com esquecimento, eu tenho alguns pacientes assim, são anedóticos, né? De eu ver o cara tudo bonitinho, não sei o quê, com idade, pacientes advogados, 75 anos de idade, puxa, vou fechar meu escritório. Mas como vai fechar o escritório? Tudo bonitinho, gravatinho, coisa mais linda. Como vai fechar? Você está louco? Você lutou tanto para ter esse escritório, vai fechar?
Não, eu não consigo ler, eu estou esquecido, eu leio aqui quando chego. Então, o pessoal não faz o diagnóstico. Esse paciente que eu estou falando, ele foi a 6 médicos. Eu lembro que eu atendi em setembro. Foi um mês, mudou a vida do cara. Falei, nossa, Impressionante, né? testosterona é muito importante. Tem uma ação cerebral, não digo que cada paciente tem uma nuance de aspecto clínico, nem todo mundo é igual. Agora, paciente que tem esses 3 sintomas sexuais que nós tanto discutimos e que tem as outras coisas, sejam elas quais ele mais vai clarificar para a gente na consulta, você pode ter certeza que tem testosterona baixa, dose que tem. Né? Você tratou, vai melhorar. É muito difícil não melhorar, só se o paciente tiver um testículo muito doente, muito atrófico. E, como eu disse, mesmo paciente com testículos pequenos, que eu já falei, esse não vai produzir as células de Leydig que estão lá. Ele tem o componente de produção de espermatozoide, que atrofia ali, tem 80% do volume do tecido. Aquilo já foi embora, mas ele produz testosterona. É impressionante, é impressionante. Isso é um dado prático muito importante, né? Se o paciente já está com FSH e o LH nas alturas, clomifeno não vai te ajudar em muita coisa. Eu vou te falar uma. Eu tenho 2 pacientes meus, um era sogro de uma médica muito importante aqui em São Paulo, estava 17 de LH. E respondeu. 85 anos de idade. Falei, rapaz, eu vou fazer um tratamento que eu nunca fiz. E dei. Ele foi para 25 e subiu a testosterona dele. É lógico que ele está numa fase final da reserva funcional. Da reserva testicular dele, O pessoal fala, passou de 9 e não responde. Não, não é verdade. Eu tenho 2 pacientes que eu dei só para eu ver se funcionava. É uma última cartada, né? E funcionou. Então, agora, se ele não tem mais célula de Leydig, não tem jeito, tem que usar testosterona. A testosterona melhora, é absurdo. Eu falo para esses pacientes, paciente que é diabético, eu falei, meu amigo, você sempre olhe sua testosterona. Às vezes não vai ser seu paciente, mas eu falo assim, você fica olhando, a testosterona é muito importante. Às vezes os próprios endocrinologistas não sabem dessa discussão. Isso é engraçado, Hoje tem aula, você viu... Isso está em guideline, né? Isso está, inclusive, em guideline. Você deve dosar testosterona em paciente diabético. Tem estudo, né? Tem estudo, já foi até colocado aqui, o T4DM, né? Que o paciente diabético ele tem diminuição de progressão para ser insulino dependente, né? Melhora da hemoglobina glicada pelo fato de manter o controle glicêmico que ele já faria lá e acrescenta testosterona, esses pacientes mudam a conversa, né? O T4DM ele foi bem categórico nisso, né? Uma coisa que a gente não comentou aqui, que só puxou na bola da medicação antidepressiva, etc., a gente também não pode esquecer da prolactina nesses pacientes, né? Existem várias medicações que causam hiperprolactinemia medicamentosa, né? Então, às vezes é da hiperprolactinemia, eu estava comentando com o pessoal, meus pais são endócrinos, às vezes eles mandam todo o hipogonadismo para mim, às vezes eu devolvo, falo, o problema aqui é hiperprolactinemia, né? Estresse causa hiperprolactinemia. Se um paciente for dosar prolactina e estiver estressado, ele vai ter uma prolactina um pouquinho mais alta. Às vezes você repete, ela está mais normal. Então, existe a macroprolactina, né, que é a prolactina que engana a gente, né, e aí tem que fazer um teste de Hooke para avaliar que não é uma testosterona. Enfim, então, assim, tem uma infinidade de fatores que podem estar relacionados e que culminam na testosterona baixa. Então, é por isso que esse assunto que a gente comentou hoje é tão importante, né? Existem uma infinidade, né, de fatores que culminam na testosterona baixa e reativar esse eixo parece ser a pedra angular do tratamento até antes mesmo de uma terapia de reposição de testosterona, porque é mais simples, é mais prático, é mais barato, é uma testosterona endógena e como o caso que você colocou aí, né, até num cenário que você supostamente acha que não ia ter resposta, você fez um teste terapêutico, né, com 2, 3 meses, né, não ia trazer tanto malefício, o cara respondeu. Mês, né? Uma dessas aí, eventualmente, funciona, se responde com um mês, responde. Se é para responder com um mês, tomar certinho, um mês vai responder. Aliás, o paciente começa a melhorar entre 10 a 15 dias. É batata, é batata. É diferente de quando você dá testosterona, porque aí sobe de imediato, o cara responde na hora.
Então, a ação é diferente, porque um vai estimular o eixo, o outro não. Você está dando a testosterona, é outro papo. Ali você está dosando o que você está dando, né? Basicamente é isso, né? Na testosterona exógena, você está dosando Não, o eu que você digo está quanto dando. aos sintomas. Os sintomas podem ser mais rapidamente Sim, resolvidos, entendeu? É. Agora, quando você dá o clomifeno, é mais leve. Mas em 10, Sim, 15 sim. dias, se tiver resposta, eu não vejo os pacientes nessa fase. Mas eu pergunto, não, doutor, com 10 dias eu já estava bem melhor, bem melhor. Então, a gente sabe que é lento o processo. Agora, importante a gente falar isso, e falar com muito ênfase, porque o paciente não presta atenção. Se começou a tratar, melhorou, o tratamento tem que ser mais de um ano. É prolongado, Porque o né? paciente usa 2 meses, melhorou, ele acha que curou do negócio. Não tem nada a ver. Aquilo que eu mostrei dos efeitos físicos da testosterona ocorrem depois de 6, 7, 8, 9 meses a um ano. Então, aí que o cara começa realmente a ter, inclusive, trabalhos que mostram queda de colesterol, glicose, subida do HDL, queda do LDL, é tudo depois de 9 meses. E em um mês, você não adianta pedir isso, que não vai baixar. Sim, Mas se você alteração pedir de depois composição de um ano, corporal. vai ter uma diminuição, porque ele age na lipogênese, né? Então, vai tendo uma queda natural da produção de Francisco, gordura. eu queria abrir para o pessoal que está nos assistindo. Se alguém desejar fazer uma pergunta, liga o microfone e aproveita a oportunidade. Bom, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém ia questão perguntar aí, ó. Acho que o Francis ia perguntar alguma coisa aí. Não, ninguém ligou o microfone. Questão de ordem prática. A via subcutânea tem sido prescrita? Os meus pacientes que não respondem, eu discuto com eles o que eles querem. E funciona, não tenha dúvida. Qual que é a vantagem dela? Que se você quiser tirar, basta parar. Quando você dá o injetável, vai ficar 3 meses na pessoa, né? Então, Não, acho que ele está perguntando o quê? Clomifeno subcutâneo, é isso, Henrique? Eu tenho feito a via subcutânea. Estou com 63 de idade, eu faço minha reposição hormonal regularmente. Uma vez por semana eu faço aplicação de 100 miligramas de cipionato subcutâneo no abdômen. E é muito confortável, muito prático, e o efeito é tão bom quanto. Tão bom quanto. Muito bom, recomendo. Eu prescrevo para os pacientes, ver que funciona muito bem e é confortabilíssimo. Não tem o desconforto do óleo. Do óleo, né? O óleo no músculo cipionato é bem oleoso, fica incomodando um pouquinho, alguns dias, mas no subcutâneo é espetacular. Você faz quantos miligramas, Henrique? 100 por semana. E quanto que está dando a tua testosterona? Cipionato, é o deposterona. Não, quanto que dá a dosagem da sua testosterona? Você faz e quando você dosa, está em que nível a tua testosterona? Fica em torno de 450, 550. Perfeito, lindo. Ótimo. 450, 550. Atende 100% das minhas necessidades, todos os aspectos. Cipionato, né? Cipionato. Bacana, isso é bacana. Ô Francisco, você que tem uma experiência muito grande com clomifeno, inclusive manipulado, você já pegou algum efeito adverso importante? Já. Com a lesão de quadril, alguma necrose de colo de fêmur, uma coisa assim, não? Não, nunca tive. Eu tive 2 pacientes que pararam o uso porque sentiam enjoados com vômito. Não tinha jeito, eu parei e falei, será que é? Porque tomou outro remédio, dei e voltou. Eram pacientes com mais idade, acima de 65. E o que mais, fora náusea e vômito, que você pegou mais bravo assim? Outro paciente agora, semana passada, ligou e falou, você vem no consultório, nós vamos conversar. Para de tomar. Ele sentia um pouco da cabeça pesada, um pouco de cefaleia. Eu nunca lembro de ter esse paciente, mas na semana passada eu achei estranho. Nossa, e ele não era hipertenso, nem é uma pessoa assim de muita idade, mas eu pedi para ele vir no consultório, ficar sem, provavelmente eu vou reintroduzir, para ver se é isso mesmo. Se deu, para, né? Aí tem que tomar outro caminho. Mas é muito raro você ver, né? Francisco. Diga. E aí, tudo bem? Uma perguntinha, Francisco. E o gel? Vocês têm tido espaço para o gel ou está cada dia mais perdendo terreno? Reposição gel. Eu discuto com o paciente que existe a terapia. Eu uso propionato de testosterona
de 1% a 5% e vou vendo qual que vai sendo o aumento da testosterona com o paciente. Tem pacientes que têm que chegar até 1% a 5% para ter uma resposta legal e manter um nível bom. É muito a opção do paciente. Se o paciente... Mas você, de um modo geral, você gosta da reposição tópica ou não? Gosto. Para mim, tanto faz. Mas como eu começo sempre com clomifeno, que eu quero entender como é que está esse testículo, e depois, se não tiver sucesso, aí que eu passo para essas outras medicações. Lógico que diferente. O primeiro paciente lá, ele falou, não quero saber de tomar mais um remédio, eu quero fazer o injetável. Então, eu vou fazer o que o paciente deseja, mas os resultados eu acho que são ótimos, são bons, né? Não tenho preferência, não. Eu acho que quem decide é o paciente mesmo. Ok. De bola. Ok. Ok. Pessoal, mais uma pergunta? Vale agora o cálice para sempre. Muito bom, muito bom. Muito bom, então. Olha, pessoal, foi excelente, apesar da dificuldadezinha do Francisco no começo com a abertura da tela, mas o Dimas ajudou, fotografando e mandando. Deu para fazer a palestra muito bem feita. Eu quero agradecer a presença de todos, o esforço de vocês, estar aqui essa hora, quase 11 horas da noite, prestigiando Quinta Potência, isso é muito gratificante. A aula vai ficar gravada, amanhã eu vou colocar no YouTube, vou procurar aquela aula que você falou, Dimas, para colocar também, qualquer coisa eu mando para você. Pessoal, muito obrigado, uma ótima noite. Daqui a 2 semanas estamos de volta com um novo cativante tema. Obrigado. Boa noite, valeu. Francisco, obrigado, Dimas. Um abração, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.